Esta é a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E agora vamos conversar sobre o arquiteto na paisagem e no ambiente. E para isso estão aqui o Leandro Fontana, que é arquiteto paisagista formado pela Unesp em Bauru. É membro do RPAA, ou seja, Raul Pereira Arquitetos Associados. Entre os trabalhos mais significativos que participou estão as moradas infantis de Canoanã, em Tocantins, e tem um projeto premiado no RIBA International Prize, em 2018, e Casa de Fim de Semana em São Paulo, e Praça das Artes. E a Poliana Adachi, que é arquiteta paisagista formada pela FAO-USP. Cursou também agronomia na Exalc durante 3 anos. Em 2010, abriu seu próprio escritório de arquitetura e paisagem, o Esverdejar. Atua em projetos de paisagismo residencial e comercial e de recuperação de áreas degradadas. O escritório trabalha também em reformas de apartamentos. Eu agradeço a participação de vocês. Vamos iniciar com uma conversa sobre uma situação inusitada, engraçada, diferente do trabalho deste arquiteto de paisagem e ambiente. Eu tenho uma situação inusitada para contar. Primeiro, agradecer o convite para participar do Desafio Profissão. É um prazer estar aqui e falar um pouco da profissão do arquiteto paisagista, que é muito importante para as cidades e é uma profissão muito apaixonante para quem se envolve com ela, né? Então, tem uma situação legal que aconteceu nesses anos de escritório, que uma cliente que trabalha no ramo da moda, ela solicitou que o projeto que a gente deveria desenvolver teria que ser um jardim descabelado. E assim, foi a primeira vez que a gente teve que trabalhar, desenvolver a nossa criação da vegetação a partir de uma característica humana. Então, assim, foi um desafio criar um jardim descabelado, foi uma experiência lúdica e o resultado ficou muito bom. O jardim ficou muito bonito, realmente eu acho que ele ganhou uma característica de jardim descabelado e a cliente adorou e o jardim está sendo descabelado e fazendo sucesso nessa cliente. Eu acho que foi uma situação inusitada e interessante de compartilhar. Que ótimo. Você tem também um? Tem uma situação que acontece com os paisagistas, né, inexperientes e experientes também, que é uma piada que às vezes você faz o seu projeto com todo o esmero, né, no começo da obra e chega no fim, as pessoas já gastaram todo o dinheiro, né, na obra e o projeto acaba não acontecendo. É uma piada. E a gente está sujeito a isso, né? Com o tempo você vai aprendendo a se desvencilhar dessas situações, mas é algo que acontece com bastante gente, sabe? No curso do exercício aí, né? Então, o que faz qual é o trabalho deste arquiteto? Legal. Eu acho que o arquiteto paisagista, ele está capacitado a desenvolver todo o planejamento das áreas externas, dos espaços abertos, dos espaços livres. E isso implica desde o zoneamento das áreas externas até o detalhamento dos elementos construtivos mais específicos, como banco, desenvolvimento de pisos, detalhamento. Então ele vai da escala macro, podendo fazer o desenvolvimento, contribuindo com o desenvolvimento territorial, trabalhando com planejamento ambiental, áreas de proteção ambiental também, e vindo para a escala mais micro, como o desenvolvimento de áreas de circulação, áreas de estar, e por aí vai. Acho que é meio... essa é a escala mesmo, né? É uma dos desafios aí do exercício do paisagismo, acho que é encontrar a sua escala, porque você pode trabalhar com elementos pequenininhos, né? Tem gente que faz kit de horta para apartamento e tem paisagista que trabalha com recuperação, né? De áreas florestais,
Então é uma escala muito, uma gama, né, de escalas aí. E tem arquitetos que atuam em quase todas as escalas, né? Como é o caso um pouco do escritório, né, que você está aqui, que não elegem uma escala, né? Ficam atuando em tudo. E assim ficam menos sujeitos às oscilações, né, de mercado, de crise, como você estava conversando. E tem outros que se especificam, que ficam muito específicos, né? Fazem jardim para um certo segmento social ou fazem só projetos públicos, né? Recuperação de áreas. Praças, parques. Ele entende de planta? Planta vegetal, estou falando, né? A flor, Com certeza, com certeza. Eu acho que a formação do paisagista, como ela é uma qualificação que ela acontece dentro do curso de arquitetura, que esse é o nosso caso, né? Somos arquitetos paisagistas. Também tem botânicos que trabalham com paisagista, agrônomos. Burle Marx era um botânico, né? Exato. No caso da formação do arquiteto paisagista, que é o nosso caso, você tem uma formação durante a graduação que ela é muito voltada para a leitura espacial, para as questões sociais, para a leitura das questões sociais, culturais, e isso é tudo entrelaçado no aspecto do território, né? Mas, assim, para exercer a função do paisagista é necessário ter o conhecimento botânico minimamente também, né? Então, esse é o nosso desafio diário também como arquitetos paisagistas, que é se debruçar sobre o conhecimento das plantas, porque a gente faz a conexão do espaço exterior, faz o desenho do espaço exterior e isso implica a vegetação também. Então, é necessário conhecer planta, é um desafio diário, porque nossos ecossistemas são super complexos e é o que dá prazer. Eu acho que esse multidisciplinarismo, né? Total. Quer dizer, para fazer um jardim descabelado, como ele falou, você precisa saber que planta descabela, entre aspas. Claro. Não é isso? Sim. Claro. Como ela se comporta naquele clima, né? Entre outros aspectos de projeto, né? De estéticos, construtivos. São muitas variáveis, né? Que é diferente do jardinista, né? Como Sim. você... O que é o jardinista? É diferente? Eu acho que o jardineiro, não? Eu acho que o jardinista é o profissional que está capacitado a desenvolver o jardim especificamente, né? Sim. E isso significa a seleção das plantas, a composição e seleção das plantas. Como eu comentei anteriormente, eu acho que o paisagista ele tem um leque um pouco mais maior, né, de trabalho, assim. Ele vai resolver as questões de circulação, a definição dos pisos, do mobiliário, pode chegar a desenvolver a iluminação e junto a isso, né? As águas, exatamente. Espelho da água, piscina, tudo que for externo, né? E junto a isso, desenvolver o plano da vegetação, né? Compor a volumetria vegetal, que aí esse também é o nosso trabalho, né? Que é entender um pouco de como o espaço ele vai ser montado, né? Criado através da volumetria da vegetação. E aí essa questão do jardim descabelado, que é muito interessante. Você tem que fazer uma pesquisa diária de vegetação para entender. Desculpa. Só complementando, você tem que entender a vegetação, como ela se desempenha no ambiente, né? Desde como a quantidade de água que ela necessita, a quantidade de luz que ela precisa para se desenvolver naquele local, se ela é uma planta ereta, se ela é uma planta que ela é mais assim molenga. Então, dependendo do entendimento da volumetria da vegetação, você vai conseguir inseri-la de melhor maneira no projeto de paisagismo, né? Você fez agronomia 3 anos antes de arquitetura. Você já fazia essa relação? Entre vegetação... Não, quando você saiu da agronomia para fazer arquitetura, você já pensava no paisagismo? Não. Não, mas isso foi acontecendo de forma natural, né? Aí foi o interesse nos projetos era mais por matérias mais de ambiente, né? Urbanístico também, o paisagista tem também essa atuação, né? Urbanista, né? O paisagista urbanista. Então foi natural e indo mais para
para esse interesse, né, e juntar as duas coisas. Eu lembro que no meu prédio, onde eu tenho um escritório de orientação, tinha uma planta na entrada lá da escada que era, eu não sei o nome das plantas, mas era aquelas folhas compridas que terminam com uma agulha, né? E eu falava, isso é um absurdo, quer dizer, as pessoas passam aqui, eu me incomodava até que um dia alguém decidiu, não tinha um pai, que aquilo não era adequado para aquele ambiente. Sim. Muitas vezes a gente acaba se deparando com vegetações que não são tão adequadas, né? Incômodas. Essa é a função também dele de perceber segurança, adequação. Total, sim. Casas ecológicas hoje tem função, quer dizer, o arquiteto paisagista atua nisso também? Ah, sim, é uma área, né, uma possibilidade. Jardins verticais, né, telhados verdes, toda essa arquitetura sustentável, né, do paisagista contribuir nesse tipo de projeto. Eu acho que fazer um projeto de paisagismo para uma residência ou para um espaço público já é uma característica sustentável em si, né? Porque você está criando uma infraestrutura verde para se conectar com a cidade. Então, permeável, né? Você está pensando em questões de permeabilidade, né? De taxa de áreas verdes, né? E isso é muito importante para as cidades hoje. Então, eu acho que realizar projetos de paisagismo já é sustentável assim por si, né? Sim. Porque você está contribuindo com as conexões verdes da cidade, minimamente, às vezes, quando o lote é muito pequeno, mas você está procurando uma conexão verde com a cidade, que eu acho que é um aspecto muito importante da nossa profissão. Quando hoje um projeto de construção de prédios, um conjunto de prédios, você estava falando um pouco disso no início, o paisagista já é incorporado no projeto? Ou sim. fica para depois? Não, a gente estava conversando isso, que hoje não tem um projeto imobiliário que não contemple um paisagista, um paisagismo, né? Que não contemple esse profissional, que cada vez mais, né, em São Paulo, ele está sendo requisitado porque agrega valor, né? Exatamente. O mercado imobiliário hoje é intrínseco que o produto que o mercado ofereça já venha com um projeto de paisagismo. Então, porque o projeto de paisagismo é qualidade de vida, né? Você cria um conjunto residencial com várias torres, é necessário que se tenha um projeto que pensou previamente como acontecem as interações sociais nesse ambiente e a relação com o meio ambiente e com a vegetação, né? Super importante. Adequado sempre às normas da prefeitura, né? Que existem várias normas que são associadas à ocupação das áreas livres, né? Das áreas de convivência. Então, sempre tem uma porcentagem de área permeável, de área verde, né? Tem leis e o paisagista entra para também preencher essas normas, né? Eu lembro na construção de uma praça em Osasco, se não me engano, e aí era uma praça relativamente grande, mas as pessoas passavam por ela. Eu lembro que a solução para determinar onde as pessoas passariam não foi previamente estabelecida. Eles gramaram, né, e a própria população fez as marcas da onde os passeios, que não eram as lógicas, segundo a visão de arquitetos e engenheiros, não eram as mais lógicas, né? Ele também pensa nisso no seu projeto. Você estava falando nisso, né? Não, eu acho que dentro da área do projeto público, a participação da população é extremamente fundamental para você interpretar os desejos da população e poder criar um espaço livre, né? Eu acho fundamental ouvir a população para poder executar um projeto de qualidade, né? E eu acho muito importante também os arquitetos paisagistas se envolverem com obras públicas. Eu acho que na minha opinião, é um dos desafios da profissão, que mais profissionais, mais arquitetos paisagistas trabalhem desenvolvendo praças, parques, obras institucionais em parceria, poder público e privado, que contribuam com espaços onde as pessoas possam conviver com mais qualidade. Sim, porque se você fica na coisa só do jardim, né, que muita gente associa ao paisagista que faz o jardim das casas, dos prédios, é uma porcentagem pequena, né, da população que você serve, né?
É um segmento muito pequenininho. E assim se abrange, né, a atuação do paisagista, né? Qual é a área que ele mais trabalha? Qual é o grande mercado do paisagista? Eu acho que o mercado do paisagismo, como de arquitetura, ele tem vários setores assim que acontecem, né? Eu acho que hoje os projetos na área residencial eles têm uma parcela maior assim dentro do mercado. Mas, ou seja, dessas grandes torres ou também sim, particulares? que estão mais vinculados ao mercado imobiliário, né? Sei. Tanto para fazer residências unifamiliares quanto conjuntos habitacionais. Casas de fim de semana, de praia, fazendas, né, sítios, esse tipo de Mas privado, né? Existem outras possibilidades de atuação da profissão, como essas parcerias com o poder público, né, para entrar em projetos de licitações públicas também, para desenvolvimento de projetos de parques, isso acontece muito no Brasil. Com as chuvas que nós estamos vivendo em São Paulo agora, né, fevereiro, março, né, descobre-se que as árvores que foram plantadas nessa cidade eram inadequadas, não é? Sim. Há muito tempo atrás. Teria uma né? contribuição nesse sentido? Sim, sem dúvida. De indicar? Arborização urbana, sem dúvida. Porque existe o paisagista agrônomo também, né? Que trabalha em órgãos públicos e privados, né? Que indica a vegetação certa para cidades e tudo. Agora, essa questão das chuvas também poderia ser uma atuação do paisagista, né? Soluções para drenar essa água, né? Para aumentar a área permeável, para, né? Soluções de contenção, de piscinões, de alargamentos, enfim, também é um tipo de atuação para problemas urbanos, né? Assim, pontuais e maiores, né? Eu acho que o arquiteto paisagista, assim como o engenheiro agrônomo e o botânico, podem contribuir muito com as questões da arborização urbana. Tem conhecimento para indicar melhores espécies, né? Melhores maneiras de se desenhar a calçada, adequar os canteiros, né? Que isso é muito importante também. Tem as recomendações sobre o posteamento, né? A árvore adequada para ser plantada, né? Sob o posteamento. Então são recomendações que com certeza o arquiteto paisagista pode contribuir. Aqui em São Paulo, perto do Parque Ibirapuera, tem uma praça. Passei ontem lá, inclusive. E eu falo, que absurdo. É uma floresta de eucaliptos enormes, quer dizer, tem muitos anos, e a gente sabe que não é exatamente uma planta adequada, né? Para o Brasil. Para o Brasil e para aquele local, né? E continua lá, né? Eu acho que o eucalipto teve algum momento aí na história que as pessoas utilizavam muito plantação de eucalipto para fazer barreira de vento, de som, sabe? Porque é um crescimento rápido, né? Sim, teve um pouco... Ela tem sua utilidade. Teve um pouco disso, mas a gente sabe que perseguida, né? E sabe que ele danifica o solo, né? Então acho que... E a gente tem que valorizar as espécies nativas, né? Para o plantio nas cidades. Eu acho que com certeza vale rever um pouco, assim, o que a gente está plantando nas nossas áreas verdes. Então, o curso de arquitetura entra nessa parte de agronomia, de botânica? Você tem, dentro do curso de arquitetura, formação especificamente nesta área? Eu acho que algumas faculdades têm optativas, né? De matérias verdes, assim, de vegetação, mas não especificamente. É uma formação muito generalista, né? Na maioria das faculdades, arquitetura, você vê um pouco de cada. Uma formação mais crítica, né? Mas para depois você se especializar. Então, o paisagismo você vê muito superficialmente. E aí algumas pessoas, é uma parcela pequena, né, ainda dos estudantes que acabam escolhendo, que escolhem arquitetura, que acabam sendo paisagistas, né? Você, quando escolheu a arquitetura, já pensava em paisagismo? Não. Não. Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Não, o curso de arquitetura é um curso maravilhoso. Assim, para mim foi a melhor escolha possível entrar na universidade para aprender a ser arquiteto, porque é um curso tão diversificado de conteúdo. Você aprende filosofia, história da arte, engenharia, né, história da arquitetura, história do urbanismo. Então, a formação eu acho uma formação muito
generalista, mas no sentido bom da palavra, porque você acaba aprendendo várias áreas, que é meio que o papel do paisagista, né? A gente tem que fazer uma leitura tão complexa para poder fazer um projeto, a gente tem que entender território, meio ambiente, tem que entender de certa maneira também a sociedade, como ela funciona, né? As questões sociais para poder executar um projeto. Então, no geral, o curso de arquitetura já é bonito e interessante por isso. Quando eu saí da universidade, eu me imaginei trabalhando com urbanismo. Eu tinha muito interesse em trabalhar com desenvolvimento de planos urbanísticos, tanto que eu, durante a universidade, me envolvi com um grupo de extensão chamado CITO, lá da Unesp de Bauru, que tinha uma pesquisa e uma atuação em desenvolvimento de planos urbanísticos para cidades de médio porte do interior, né? E foi uma experiência super legal. E nesse processo de ler a cidade, eu me vi me interessando pelo paisagismo, porque a gente tinha que, de alguma maneira, ler os espaços livres e projetar também, né? Quando eu cheguei em São Paulo, por uma boa sorte do destino, eu conheci a Poliana, que a gente está se reencontrando aqui, e vi como funcionava a atuação do paisagista e foi super legal. Falei, não, eu quero isso, é aí que eu me encontrei. E fui trabalhar no Raul Pereira, que é o meu grande mestre paisagista. Um beijo pro Raul, que ele é meu paizão, amigo e é um grande paisagista brasileiro que tem que ser conhecido por todo mundo. E tô lá há 8 anos aprendendo muito com ele. E você, como é que chegou no paisagismo? Eu tinha já esse interesse, né, prévio aí pelo ambiente, terra, vegetação, né, da agronomia e tal. E quando eu fui para arquitetura, foi muito natural. Comecei a fazer projeto e aí começaram as matérias de paisagismo e eu já fui sentindo que eu gostava mais de lidar com isso do que com canteiro de obra, com materiais, né, com uma coisa mais bruta. Gostava de uma coisa mais viva, mais maleável, né? E aí foi muito natural ir para isso. Existe mercado, quer dizer, quem contrata um paisagista? Né? Tem mercado para mais profissionais? Como Bastante. É que vocês veem isso? Sim. Eu acho que, né, como a gente estava falando, ainda é muito pequena a participação do paisagista, né, na sociedade. Atende uma parcela pequena. E toda essa atuação aí nessas escalas, né, inúmeras de áreas verdes, né, do verde, dessa contribuição para o verde, vai ser cada vez mais importante, né? Então, acho que os paisagistas ainda podem abrir muitas frentes de atuação, né? Que as coisas estão muito dinâmicas aí, tecnologias verdes, né? Tantas possibilidades surgindo nessa área, que acho que sim, que tem muito espaço ainda. Eu concordo com a Poliana. Eu acho que tem muita área de atuação, muita possibilidade de atuação. O mercado está precisando de mais arquitetos paisagistas, inclusive. A gente chama isso de campo de trabalho, que tem uma necessidade constatada, né? Isso não quer dizer que tem emprego. Tem emprego, que a pessoa se forma, quer trabalhar nessa área, faz uma especialização, provavelmente. Ela consegue trabalhar na área. Eu acho que os grandes centros têm mais disponibilidade, né, de empregos, mas eu acho que há possibilidades, há vagas no Brasil todo, né? A cidade do interior precisa do arquiteto paisagista. As prefeituras, né? As residências, né? Eu acho que há, sim, disponibilidade de emprego. Os grandes centros, além das residências, essa união com o poder público ajudando a resolver as questões da cidade, né? Só colocando que a gente está vivendo um momento de crise ambiental no mundo todo, né? Assim, a questão do manejo das águas, do desmatamento das florestas, né? Os desajustes climáticos, no geral, eles precisam de profissionais que trabalham nessa área, grande área do meio ambiente, né? Paisagistas, biólogos, botânicos, todo mundo, engenheiros, agrônomos, florestais, todos juntos, se envolvendo com as questões da cidade. Eu acho que tivemos uma época, né, que jogava concreto, né,
o asfalto e impermeabilizava tudo. Canalização de rio, né? Foi uma Por isso cultura esses muito... dramas, né? Apesar de gostar De muito, enchente. vejamos o centro latino-americano, né? É assim que chama? Onde tem o Memorial. teatro? Memorial, que é muito concreto, né? Sim. Falta um pouco, né? A gente esses sente um são- pouco. É uma concepção arquitetônica, lógico. São vanguardas arquitetônicas e maneiras de se resolver projeto em cada período, né? Sim, o Niemeyer ele falava que ele não fazia arquitetura para pôr plantinha, né? A arquitetura dele não era isso. Então era uma maneira mais brutalista, né? Mais o concretão armado surgindo, os vãos. Mas Você agora acreditava tem que outra aquilo demanda, era o mais né? adequado para a época, Apesar né? de Hoje ter a feito gente... o Brasília, que tem muito verde, muito espaço. Sim, as super quadras, As né? super Super quadras. arborizadas. Mas eu acho que a gente vive um momento de olhar para o meio ambiente e para o Brasil especialmente, É a com minha tantas... preocupação, que estão privatizando em São Paulo o Parque do Ibirapuera, então tem todos os contratos. Minha preocupação, será que tem um item lá que fala da questão do paisagismo, né? Eu não sei como tá também. ao certo o contrato do Ibirapuera, Viveiro Maneco mas Lopes, que- eu acho que a população tem que ficar atenta aos espaços livres, porque eles são os principais usuários daquele ambiente e quem deve dizer como tem que ser ou não, né? E por isso privatizá-los é algo bastante questionável. Questionável, sim. sem dúvida. Muito bem, eu agradeço as contribuições Muito obrigado Obrigada, pelo convite. igualmente. e até o próximo Desafio Profissão.